cá estamos para mais uma edição do Espaço Vede Quem Somos e considerando que há momentos e há certas pessoas sobre as quais, quando pretendemos falar melhor, é voltarmos ao seu passado, eu vou começar este programa com uma pequena introdução, ou seja, uma interrogação mesmo. É a seguinte: quem é que não se lembra daquele tempo em que, antes mesmo de haver a universidade, aqui no país já havia pessoas que passeavam por diferentes cantos e ensinando as pessoas, fazendo o papel das universidades, pessoas mesmo. Refiro-me assim a um deles, que é o Emiliano. Eu até não me preocupo com o nome oficial dele, porque o caro telespectador já o vai ver daqui a nada. Ele é Emiliano Gorbachev. Gorbachev é o chamado filósofo que passeava por diferentes liceus e ensinava a filosofia, a exemplo dos filósofos antigos que ele, portanto, de que ele se achava discípulo. E então, ele também teve aquela fama de ter sido quem corrigiu, quem descobriu o erro na gramática da língua portuguesa, entre várias coisas. Creio não estar a falar da pessoa que, portanto, precisa ser apresentada. Ele dispensa apresentações. Emiliano Gorbachev está aqui comigo para falar, sobretudo, da filosofia e das demais áreas do saber. Ele que se considera filósofo no verdadeiro sentido do termo filósofo, ou seja, amante da sabedoria. Ele tem amor à sabedoria. Ele vai falar basicamente da vida e obra dos dois grandes filósofos, o Platão e Aristóteles. Creio que ele vai dizer que um é discípulo do outro, não é como realmente se sabe, mas cabe a ele toda a explicação. Apresento assim Emiliano Gorbachev. Muito obrigado por ter aceito o convite. Em primeiro lugar, quero falar para o meu telespectador das razões do seu nome, da assunção do nome Gorbachev, que não é o seu nome oficial. O seu nome oficial é Emiliano, mas é mais conhecido Gorbachev. Por quê? Sim, o nome oficial é Emiliano. Quero olhar para a câmara, se faz favor. O nome oficial é Emiliano Monteiro, mas o nome mais vulgar é Gorbachev. Gorbachev era o antigo presidente da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O nome completo é Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Disse que ele é um presidente inteligente. Bom, eu, como no estudo, eu esforço um pouco. Por isso, os colegas me chamaram Gorbachev. Nos anos, aliás, em 1990, quando eu era estudante do ciclo Amizade Guiné-Bissau e Suécia. Quem me chamou assim, o nome dele é Anselmo T. E o nome ficou a difundir por toda a parte da Guiné-Bissau. Emiliano quase não é conhecido, só Gorbachev. Gorbachev, até um certo tempo, as pessoas cortaram Gorba, só passaram a chamar Kiev. Kiev agora é mais vulgar que Gorbachev, o antigo presidente da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Um país fundado por Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido por Lenin, Leon Trotsky e José Stalin. Estes três homens é que fundaram a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 30 de dezembro de 1922. Esta é a origem do nome Gorbachev.
Muito bem, feita a introdução, vamos agora ao que nos trouxe aqui. O senhor é sempre chamado, não só de Gorbachev, filósofo. As pessoas dizem filósofo, filósofo. Concorda com o nome filósofo? Vamos rever o seu passado e até o presente. Eu acho que muito do seu passado ainda se reflete no presente. Sim, eu aceito a expressão filósofo. Eu aceito esta expressão, filósofo. Mas eu aumento mais uma palavra, filósofo inato. Por quê? Vou fazer a comparação com, aliás, como fez Immanuel Kant, o filósofo alemão. Ele chama a sua teoria o idealismo transcendental. Por quê? Para poder distinguir, diferenciar, discernir, destrinçar o idealismo empírico cartesiano e o idealismo fantasista e místico de Berkeley, David Berkeley. Bom, eu digo filósofo inato para fazer a distinção com alguns filósofos na Guiné-Bissau. Aqueles que estudaram a filosofia. Muito bem. Porque eles foram para a Europa fazer o curso da filosofia. Eu nasci filósofo e não nasci para ser o filósofo. Eu sou o filósofo inato. Eu é que tento cumprir com o sentido próprio da palavra filósofo no mundo atual. O filósofo é quem sabe um pouco de tudo. Esta pessoa é que nós chamamos filósofo. Mas este termo foi inventado por um filósofo grego chamado Pitágoras. Mas como? Um dia estava a discorrer, a discursar à frente de um rei de Fliunte, chamado Leonte. O rei ficou muito entusiasmado. Sim, entusiasmado, admirado com o discurso pitagórico, o discurso de Pitágoras. Daí que lhe perguntou que arte professava e que assunto era mais sábio. Pitágoras respondeu-lhe, redarguiu-lhe, retrucou-lhe que ele não sabia nada e que não era mais sábio. Mas sim, ele é o filósofo, isto é, o amigo da sabedoria. E a palavra assim ficou inventada por Pitágoras. Mas a filosofia já existia em alguns países. Não é na Grécia Antiga que a filosofia nasceu pela primeira vez. Já nasceu, já surgiu, já apareceu, já eclodiu na Índia Antiga, China Antiga, na Babilônia, no Egito. Mas, com o decorrer do tempo, ela atingiu o seu apogeu, o seu auge, a sua culminância na Grécia Antiga. Mas como é que chegou lá? É através de alguns fatores. Um fator é a situação geográfica da Jônia. O outro fator é a atividade mercantil ou comercial. Um outro fator temos as antigas, as ancestrais, as decrépitas religiões gregas que nós podemos encontrar
nas poesias de Homero e Hesíodo. Homero é o fundador da mitologia. E o outro fator é a própria naturalidade de Tales de Mileto, o primeiro filósofo da Grécia Antiga e de toda a Europa Ocidental, Tales de Mileto. São estes fatores que levaram ao surgimento da filosofia na Grécia Antiga. Sou um filósofo inato. Mas isto não quer dizer que não tenho conhecimentos, não tenho as cognições na filosofia. Para dizer que só aqueles que fizeram o curso da filosofia é que têm cognições filosóficas. Eu não fiz o curso da filosofia, mas investigo muito, eu averiguo muito, eu indago muito, eu escruto muito, eu perscruto muito sobre a filosofia. Daí que alguém pode pensar que eu fiz o curso da filosofia, o que não aconteceu comigo. Falando ainda do seu percurso neste mundo filosófico, tem sido o orientador das pessoas que se preparam para os testes, sobretudo na Faculdade de Direito de Bissau, incluindo as pessoas do seu grupo, com quem entraste, pessoas do teu grupo, não é? Tu, em vez de ires te preparar para entrar, foste preparar os outros para juntos se concorrerem. Ainda fazes deste trabalho? Como foi que ganhaste a coragem de lá ir e também a confiança de seres permitido dar aulas, dar orientação aos que se preparam para testes na faculdade? Repita. Como foi que ganhou a coragem para ir à faculdade, sem ainda ter feito a faculdade, dar aulas, dar orientações às pessoas que se preparam para o teste, e como foi que conseguiste a aceitação, não é, de lá estar? Sabemos que a instituição é rigorosa. Sim. Bom, os alunos é que avaliam o orientador, o facilitador. Como é que eu consegui dar aulas aqui desde 2007 até ao dia Rodier? Num dia estava eu a passar perto do anfiteatro da Faculdade do Direito. Quem estava a dar aulas era O Jorge. Não. Sene. Caçama. Sim, Sene. Sene é que me chamou para assistir às aulas. Eu assisti às aulas no dia acaudatante. Convidou-me mais para assistir a aulas. O que é acaudatante? Seguinte, eu assisti. Já no terceiro dia, ele me pediu para dar aulas. Eu dei aulas 2 dias. Já no terceiro dia, os candidatos disseram que já não querem mais outra pessoa para dar aulas, para lhes dar aulas. Sou eu. É assim que eu consegui. Então fizeste mal ao Sênio, não é? Não, a intenção não era. Mas ele é teu amigo. Sim. E ele é também filósofo, não Sim, acha? sim, Dada a maneira de sim, ser. Sim. Não, estou a perguntar uma coisa curiosa. Éramos inseparáveis. Não saía da minha casa. Mas diz-me lá, conhece o Sênio? Aproveito para falar dessa pessoa, com algumas características parecidas com o Gorbachev. Considera o Sênio Caçama de um filósofo também? Considero. Com que argumentos? Considero, porque investiga muito, vem à minha casa, apresenta as dúvidas, quando lê
livros está acataléptico, aliás, está sim, acataléptico, está cético, logo dirige a mim para eu tirar aquelas dúvidas. Porque o caráter do filósofo é ser investigador. O filósofo é quem investiga o saber. E não como os sofistas que dizem que são os enciclopédicos, os enciclopedistas. Isto é, já sabem tudo. Não precisam de investigar. Por esta razão, Sócrates e Platão disseram que eles não são os filósofos. O filósofo é quem investiga o saber. E o doutor Seneca Samar, ele é um investigador do saber. Daí que eu lhe enquadro na classe dos filósofos. O Sene é filósofo. Ele é um aluno tioviano, um aluno do Tiov, o Sene. Ao Sene, caso esteja a nos acompanhar, receba a qualificação de filósofo por parte de quem já sabe, o Tiov. Olha, e vamos agora tentar evoluir. O nosso tempo é muito pouco escasso. Vamos falar essencialmente, conforme combinamos, de vida e obra dos dois grandes filósofos, Aristóteles e Platão. Primeiro, quem são estes homens no meio dos filósofos? O Sócrates é considerado o pai da filosofia, o centro da filosofia. Diz-se que a filosofia se divide em pré-socrática, socrática ou pós-socrática e tudo mais. Então, estes homens são quem na filosofia, se bem que fala-se muito e mais de Sócrates. Eles são grandes? Quem são eles, resumidamente? Sim, são grandes filósofos. Eu mais gosto de Platão e não de Sócrates, nem de Aristóteles. Desculpe só, Aristóteles chegou a dizer que ele ama Platão, mas mais a verdade. Ele era discípulo de Platão, mas foi crítico ao Platão. Platão. Sim. Crítico a Platão. Crítico a Platão, sim. Exato, crítico a Platão. Não há o Platão, o Aristóteles. É só dizer Platão. Aristóteles. Não se deve pôr artigo, não é? Não há o Amílcar Cabral. Na Guiné-Bissau, a única pessoa que não devemos empregar o determinante artigo definido. Quer explicar porque é que não se deve pôr? Quer explicar? O resto, Quer aproveitar para explicar porque é que não se deve pôr? Porque é que não se deve pôr a estes homens, muito incluindo bem, a Amílcar Cabral? Muito bem. Porque são pessoas reconhecidas ao nível mundial. Uma personalidade reconhecida ao nível mundial. Não. Sobretudo o tamanho deles. Sim. Já agora vamos avançar. Obrigado por esta correção, muito então. Bem. E falando de Aristóteles e Platão. Platão, ok. Platão é da família nobre e rica. É da família aristocrática. É da aristocracia. E desde jovem, Platão interessou em estudar a filosofia. Viajou para muitos países, por exemplo, o Egito, a Itália. Ele dedicava a sua vida à política, mas abandonou o campo político definitivamente. Por quê? Porque lembrou da violência exercida na Grécia e a própria condenação da morte de Sócrates. Por isso ele abdicou definitivamente
da vida política, do campo político. Quando viajou para o Egito e a Itália, e depois do regresso para a Grécia, ele comprou no noroeste, isto é, no norte e oeste de Atenas. Comprou lá um parque e um ginásio e construiu a sua escola chamada Academia. É a primeira escola filosófica estruturada como uma universidade. Por quê? Porque tem o estatuto, o alojamento, as salas da aula, tem a biblioteca, etc., etc. Platão falou do estado ideal. O estado ideal é o estado que quer viver no bem, na virtude, na justiça. Disse que o estado ideal possui 3 classes sociais, que são a classe dos filósofos ou magistrados, a classe dos soldados ou guerreiros e a classe dos produtores ou artesãos. Cada uma classe precisa da outra. Os filósofos precisam dos soldados, porque se houver a guerra de um país contra o outro, os soldados vão defender a integridade territorial do Estado, integridade territorial da pátria, do país. Logo, os filósofos precisam dos soldados, dos guerreiros, e ainda precisam dos produtores ou artesãos, porque eles vão conservar a atividade econômica. Os soldados defendem o Estado, a pátria, no aspecto interno e externo. Os filósofos, eles é que são capazes de orientar, de timonar racionalmente o homem na sociedade. Eles é que vão estabelecer a ordem social que as outras classes vão cumprir, vão obedecer. É assim que ele dividiu o Estado ideal. O Estado que quer viver no bem, na verdade, na justiça. A Guiné-Bissau não é um Estado ideal. Eu é que vou transformá-la num Estado ideal, futuramente. Formas do governo. Para Platão, há 2 formas do bom governo e 4 formas do mau governo. As formas do bom governo, as 2 formas do bom governo são a monarquia, o governo de uma só pessoa, que nós chamamos o monarca ou o rei. Ou é o governo do rei. E ainda temos a aristocracia ou o governo do filósofo rei, que governa segundo a lei. Estas é que são as boas formas do governo. São 2. E 4 formas do mau governo. Nós temos a timocracia,
temos a oligarquia, temos a tirania e a democracia. Do mal, Sim, estas são do mau governo. na perspectiva de De Platão. Platão, De muito Platão. bem, não do Platão, De mas Platão. sim de Platão, muito bem. E a democracia é o quê? Timó, em língua grega, significa ambição. A democracia é o governo dos ambiciosos, dos ávidos, aqueles que têm a ambição do poder. Não querem largá-lo, não querem deixá-lo. Querem ficar no poder vitaliciamente, permanentemente, viternamente, sempiternamente, perenalmente, perenemente, perpetuamente. Mas não eternamente. Querem ficar assim. Mas eternamente não, porque é impossível ao homem. Mas Então, inicialmente, os adjetivos todos entram, ou menos. esta é a intenção deles. Ok. Sim. Então basta dos Bom, adjetivos. temos a oligarquia. A oligarquia vai da palavra oligo, em grego significa pouco. É o governo de poucas pessoas ricas, opulentas, milionocratas, plutocratas. Os timocratas vão transformar aos oligarcas. Porque quando alguém fica permanente no poder, acaba por transformar numa pessoa rica. Os timocratas é que voltam a ser os oligarcas. Depois temos a tirania. É o quê? É o governo de um déspota, de um ditador, corrompido pelas paixões. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, o filósofo alemão, também falou do Estado despótico. O Estado monárquico, o Estado despótico e o Estado democrático. Isto é com Georg Wilhelm Friedrich Hegel. E por último temos a democracia. Demo, que significa o povo, a população. Cracia, o poder. É o poder do povo. É o governo do povo. Para Platão, é o governo da turbulência. É um governo turbulento das perseguições, das matanças, em que os que ainda não estavam no poder, quando o atingir, vão fazer a vingança, vão fazer a represália, vão fazer o revanchismo contra aqueles que estavam no poder. Estas são 4 formas do mau governo para Platão. Ética de Platão. Toda a filosofia platônica tem uma orientação ética. A sua ética ensina o homem a desprezar, a vilipendiar, a descurar, a desdenhar dos prazeres, das riquezas, das honras, renunciar dos bens materiais, das riquezas materiais, dos bens do corpo, dos bens do mundo e a praticar só a virtude. Quase igual ao chamado o lado negativo do custo econômico, não é? Sim, a praticar só a virtude. Os governantes devem ser virtuosos e não viciosos. Esta é a ética de Platão. A política e a moral de Platão. Platão junta a anastomosa, a política e a moral e chama-as o comunismo platônico. O comunismo platônico,
o seu destino é a proteção do bem público, do bem comum, do bem de todos, do bem nacional, do bem genérico, do bem de todos. Mas como? É através de uma educação espiritual que deve começar dentro da família para a sociedade e da sociedade para o Estado. E que o Estado, por sua vez, é a outra sociedade mais avançada. A sociedade começa a partir da família. Depois vamos para a aldeia, a seguir para uma região, para o país ou o Estado e, por último, temos a sociedade chamada comunidade internacional, que não existe. O que existe é a comunidade internacional dos Estados. Aqui está a defender a posição do professor Loureiro Bastos, eu sei. Eu conheço a tua defesa. Ele é que acha que a comunidade internacional tem que ser apelidada sempre de Comunidade Internacional dos Estados, porque não é uma entidade transcendental à vontade dos Estados, sim. Não é isso? É isso. Pode continuar. E, mediante a educação espiritual que começa dentro da família até a sociedade mais alargada, que é o Estado. O objetivo aqui, o fim aqui, a finalidade aqui é para evitar da apropriação do bem público, do bem comum, bem de todos, para o interesse privado, para o interesse particular, para o interesse peculiar. Este é que é o objetivo do comunismo platônico. E defende que é só assim é que nós podemos ter os bons. Quer avançar um pouco para Aristóteles também, porque o tempo não nos é favorável? Aristóteles. Aliás, um minuto antes de Aristóteles, o nome de Platão, o nome originário é Aristóteles. Aristóteles. Como o meu nome é Emiliano Monteiro. Depois Tiov. Agora é Tiov. Tiovd. Ou Tiov. Quem lhe deu o nome Platão? É o seu mestre Sócrates. Por quê? Porque a sua omoplata é muito larga. Por isso, Sócrates Platão, lhe no aumentativo. Platão, né? sim, Platão. A sua omoplata é muito larga. Mas o nome próprio é Aristóteles. Agora é Aristóteles. É o discípulo de Platão. Fez 20 anos na escola de Platão, chamada a Academia. Está a falar de Aristóteles. Sim, agora é Aristóteles, o discípulo de Platão. Durou 20 anos na escola de Platão. Fez 20 anos na escola de Platão, chamada a Academia. Veio do nome do herói grego chamado Academos, Academia. Depois da morte de Platão, Sócrates deixou Atenas. Foi para a corte real da Macedônia. Ele nasceu em Estagira. É uma cidade da Macedônia. Por isso é chamado o Estagirita. Quando regressou, aliás, foi para a corte real. O corte e a corte. O corte é o ato ou o efeito de cortar. Mas a corte quer dizer a residência do rei. A residência do rei. Ele foi lá, através do convite de Filipe,
Filipe, que é o pai de Alexandre Magno, para ser o seu preceptor, o seu professor. Quando regressou para Atenas, fundou a sua escola chamada Escola Peripatética. Por quê? Porque quando ensina os seus discípulos, está a peripatetizar. Peripatetizar quer dizer passear, perambular, deambular. Por isso, a escola é chamada escola peripatética, de peripatetizar. Fazia eu este tipo de ensino nos anos 90. No ciclo e nos liceus. Fazia eu o ensino peripatético. Mais tarde, o nome da escola peripatética mudou para o liceu. Por que a escola é chamada o liceu? Quer virar para o micro? Porque a escola é chamada o liceu porque está perto de um templo chamado Apolo Lixi. Apolo Lixi, é daí que surgiu o nome liceu. O nome liceu. Porque a escola peripatética está perto do templo chamado Apolo Lixi. Por isso, recebeu o nome liceu. Ensinava lá a biologia e as ciências naturais, principalmente. A origem do Estado para Aristóteles. Aristóteles é um naturalista, enquanto que o seu mestre Platão é um contratualista. Para Platão, a origem do Estado é contratual. É convencional, vai através de uma convenção, de um contrato. Mas para Aristóteles não, é natural e não convencional ou contratual. O Estado surgiu por causa da natureza. Talvez baseou naqueles 3 elementos que permitem o surgimento de um Estado. O povo, o território e o poder político ou a soberania. Política de Aristóteles. Para ele existem constituições justas e constituições injustas. Que são constituições justas? São aquelas que servem o bem comum. Isto é, o bem dos governantes e, simultaneamente, concomitantemente, sincronicamente, o bem dos governados. O bem do povo. Estas constituições são a monarquia, o governo de um só, que cuida do bem de todos. A aristocracia, que é o governo dos virtuosos, dos melhores. Estes virtuosos cuidam do bem de todos sem atribuir nenhum privilégio. Não atribuem nenhum privilégio. E por último, temos a república ou a política. República vai da palavra grega res publica, que quer dizer coisa pública. Res, coisa, em grego. Coisa pública. Política vai da palavra polis, que significa a cidade. Logo, a república, a política é o governo popular, que cuida do bem de toda a cidade. E as constituições injustas, que são elas? Que são constituições injustas? São aquelas que servem só o bem dos
governantes e não bem dos governados. São elas. Nós temos a tirania, que é o governo que procura o interesse próprio. Temos a oligarquia, que procura o bem econômico pessoal. E temos a democracia, que é o governo que quer suprimir, que quer eliminar, aniquilar, exterminar a diferença social em nome da igualdade. Estas são as constituições injustas. Emiliano, Oui. Chiof, Oui. eu vou tentar retirá-lo destes assuntos e colocar uma questão muito difícil. Eu vou ver. Como o senhor ensina não só a filosofia, a história e tudo mais, também a cultura geral, eu vou colocar uma questão para desafiá-lo, que é para ficar aqui sem ter a resposta, não é? Perante o meu telespectador, que era a curiosidade. Aceita o desafio? Sim. Bom, caro telespectador, escuta a questão que eu vou colocar ao Chiof e vou ver se é filósofo realmente. Quer-me chamar os nomes de todos os presidentes dos Estados Unidos da América e dizer os anos em que cada um deles, portanto, governou. Pode dizer isso. Desde o início dos Estados Unidos da América até hoje. Se fizer isso, o programa acaba. Mas eu vou desafiar a sua investigação. Isto não consegues. Diz-me que não. Vai desafiar a minha investigação. Então confirma que não consegue e avança para outra coisa. Vais conseguir falar de todos os presidentes dos Estados Unidos da América, desde que a América é América até hoje? Bom, não fixai os anos. Não, mas os nomes. Se for uma obrigação, vou fixá-los. Mas podes-me dizer, fixá-los. quer-me dizer os nomes de todos os presidentes dos Estados Unidos da América até hoje? Chamo alguns, agora mesmo. Alguns e não todos? Sim. Vamos ver. Os Estados Unidos da América são o quarto país maior do mundo. São o Estado dos Estados. Os EUA são o Estado dos Estados. Foram criados em 4 de julho de 1776. Inicialmente eram 13 estados, ou 13 colônias originais. Por isso, na bandeira, temos aquelas 13 listras e mais 50 estrelas. As 13 listras... Por que usa a expressão 13 em vez de 13? Não há tempo, vamos avançar. Representam os 13 estados originais ou as 13 colônias originais. E as 50 estrelas representam todos os estados que aderiram aos Estados Unidos da América. E o primeiro presidente... O primeiro presidente dos Estados Unidos da América? Sim, o primeiro presidente dos EUA, Estados Unidos da América, é George Washington. A capital não era Washington, era a Filadélfia. Depois temos Nova York, os holandeses que chegaram lá pela primeira vez. Nova York, temos Washington.
Por quê? Um francês, um engenheiro francês, Lafayette, é quem construiu um parque. É o presidente Johanna Daimas que lhe pediu para construir um parque. Depois do fim deste parque, os norte-americanos, mudaram a capital da Nova York para Washington. Qual é a intenção? Qual é o objetivo desta vicissitude, desta mudança? Qual é? O objetivo é para não esquecer, para não olvidar do líder imortal da guerra dos norte-americanos contra os ingleses, o general brilhante, excelente general George Washington. Como aqui temos Amílcar Cabral. Quando falamos em poucas palavras, chamamos o nome Amílcar Cabral. É assim que os norte-americanos ou os estadunidenses dizem com George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, só para não esquecer do seu nome. Depois temos Johanna Daimas, O segundo presidente. sim, o segundo presidente. E antes, os homens que fundaram os Estados Unidos da América são 7. 2 não foram presidentes. Os 5 foram presidentes. Depois temos Thomas Jefferson. Thomas Jefferson era o ministro dos negócios estrangeiros norte-americano ou estadunidense. Estou a referir Jefferson e não negócios estrangeiros. Se fosse negócios estrangeiros, diria norte-americanos. Poria eu a palavra no plural. É o mesmo Thomas Jefferson quem leu a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América. Mas a Inglaterra não a reconheceu. Até 1783 é que a Inglaterra acabou por reconhecer a independência norte-americana, ou a independência estadunidense, como Portugal fez com a Guiné-Bissau. Só em 10 de setembro de 1974 é que Portugal reconheceu a independência da Guiné-Bissau, em Argel, capital da Argélia. Estavam lá Arafat Mané, Vítor Saúde Maria, o presidente português, o ex-presidente português Mário Soares. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu num país francófono? O filósofo não investigou isso. Não, sempre tenho os argumentos. Então apresente os argumentos. A independência da Guiné-Bissau a ser reconhecida na Argélia? Sim, sim, sim. A seguir temos James Madison. Para não perder, sim. James Madison. Estamos em que? O quarto presidente. Sim, o quarto presidente. James Madison é o quarto presidente norte-americano. Temos James Monroe. São todos gêmeos? Sim, James Monroe. James quer dizer Jaime.
James Monroe. 5, hein? A capital da Libéria. Como é que é chamada? Monrovia. Sim. Monrovia veio do nome de James Monroe. Então, sabes e me estás a perguntar, não é? Para também testar. Como Sócrates. O quê? Como aquele seu Maêutica. método. Aliás, aquela segunda parte do seu método. Os professores dizem que Sócrates tem 2 métodos. Não corresponde à verdade. Tem só um único método. Este método é que se desdobra, estende Em 2 partes. em 2 partes. O método é maêutica. A maêutica e a ironia. É na ironia que ele conseguiu, que ele auferiu, granjeou, descobrir, detectar, desvendar que os sofistas não são os filósofos. Eles têm um saber fictício, um saber desprovido da verdade. Depois de James Monroe, temos John Quincy Adams. No 7º ou 8º? O 6º. 6º? Sim. Exato, sim. John Quincy Adams. Antes de John Quincy Adams, os remanescentes presidentes fizeram parte da fundação dos Estados Unidos da América. Não quer descansar? Quer responder mesmo às minhas perguntas? Era só uma curiosidade para ver se de facto é filósofo. Quer continuar a chamar os presidentes da América? Ou vamos passar para outro assunto? Bom, vou continuar só um pouco. Ainda se lembra? Sim. Tá bom, então vamos provar isso. Temos Martin Van Buren. Martin Van Buren. Temos John Quincy Adams. 8º agora. 7º e Não, 8º. o 9º. Temos o nono. James Polk. É o 10º. O 10º. Temos Zachary Taylor. Temos Buchanan. 12º. Alexander Buchanan. 12º, não é? 12º. Temos Chester. Não é Chester. Millard Fillmore. Millard Fillmore. Temos Andrew Jackson. 15º. Temos aquele presidente jornalista. O nome está a escapar. Afinal, esquece. Eu vou lembrar. Afinal, o filósofo esquece. Vou lembrar. Ou a velhice é que já não está a facilitar. Não. É um presidente jornalista muito famoso. 17º é Ulysses Grant. Ulisses. Que tem muita ligação com a história da Guiné-Bissau, não é? Sim. A questão de Mulama. Sim. A sentença entre Portugal e E Inglaterra. a Inglaterra. Ulysses Grant. O 18º é Thomas Woodrow Wilson. Então são quantos presidentes? Barack Obama completou 40 e... Não vamos chamar 40 presidentes aqui. Bom, vamos tentar avançar para outro assunto. Conseguiste provar que és o filósofo realmente. Eu só fiz a curiosidade que é para colocá-lo mal perante o meu telespectador, sem realmente estar a pensar mal. Um desafio vencido aqui, não é? Sim. Muito obrigado, então. Eu vou procurar trazer uma outra coisa que tanto se falava à volta da sua pessoa. O Cheoff não só investigava a nível da filosofia, da história e de tudo mais, também investigava sobre a língua portuguesa.
E costumava-se dizer que o Tchov descobriu o erro na gramática da língua portuguesa. Isso é verdade ou era só boatos da Guiné-Bissau? Quer contar a história, um pouco daquilo, essa história? Bom, não Temos é, só em 2 minutos. não é o boato. Descobriu o erro? É uma verdade descoberta quando estava eu a estudar a 8ª classe. É o dicionário enciclopédico e não a gramática. Leopold Sédar Senghor é quem descobriu o erro na gramática francesa. Por isso, quando os franceses vão fazer a gramática, vão chamar Leopold Sédar Senghor para estar presente, para evitar que... Volte a haver erro. sim, sim. É por causa disso que eles chamam Leopold Sédar Senghor, o primeiro presidente senegalês. É o dicionário enciclopédico. No Centro Cultural Português. Apresentai o erro aos portugueses e eles confirmaram. Se eu fosse como Leopold Sédar Senghor, o erro seria publicado mundialmente como ele, quando estudava a 8ª classe. Quer referenciar este erro? Temos só alguns minutos para terminar. Este erro tem a ver com o quê? Quer lembrar isso? Que erro é esse? Nem já estou a lembrar da página, porque eu escrevia a página do dicionário. Mas a guerra de 98 levou tudo. Queimou a minha biblioteca. Agora eu não estou a lembrar daquela página, porque fez muitos anos. Mas o conteúdo? É sobre a história do Butão, um país asiático. É nesta história que eu descobri o erro. O erro numa palavra? São 2 palavras. Na altura eu escrevi aquelas palavras e a página num dos meus livros. Agora o livro queimou. Aliás, foi queimado. Muito bem, vamos por um ponto final. As últimas considerações, o que é que tem a dizer, o que é que tem a recomendar, como quem investigou bastante. É um homem triste neste momento ou alegre? As últimas considerações. Num minuto só, infelizmente. Quem investiga, para mim, não é um homem triste. Estou a falar do seu momento atual. Teve aquela fama, era procurado. Hoje em dia, quem é o Gorbachev? Ainda sou mais procurado. Agora sou mais procurado, o jovem mais procurado, o homem mais procurado na Guiné-Bissau em relação aos tempos anteriores. É casado? Não. Por quê? Os filósofos não casam. Casam. Por que é que não é casado? Não vou retrucar, não vou replicar, não vou redarguir a sua pergunta. Já não temos tempo, mas está a preparar-se para casar? Nem quero avançar com este assunto. Entretanto, no futuro, o que é que pretende ser para o país? Para fecharmos. Bom, quer continuar investigador? Sim, quero continuar a ser o investigador. Se for dado o país para dirigir, quer? Eu vou querer mesmo. A que nível?
Inicialmente eu disse que eu é que vou fazer a Guiné-Bissau para ser um Estado ideal. Isto é, um Estado que vai viver no bem, Vamos na parar em justiça reticências, não há e tempo. na verdade. Quer ser presidente da República? Quer ser primeiro-ministro? Quer ser quê? Olha só, vamos fechar aqui em reticências, infelizmente. Caro telespectador, foi um prazer enorme. Estou aqui com o homem, o conhecidíssimo Gorbachev. Ele passeava por diferentes liceus, dando as aulas de filosofia e diferentes matérias, até da língua portuguesa às pessoas. Ele todos os anos está na Faculdade de Direito de Bissau a dar explicações de história e filosofia e até de língua portuguesa, não é? Os que necessitam e que concorrem para, portanto, testes de admissão. Um abraço, foi um prazer. Vamos trazer mais pessoas e mais edições do Espaço Verde Quem Somos. Até a próxima.